Olá, esta é mais uma aula da série de aulas de Fundamentos de Matemática e aqui ainda vou falar sobre raízes, sobre a radiciação, a operação de radiciação. Na verdade, o tema aqui é uma aplicação das raízes, é o que a gente chama de racionalização de denominadores. Tá? O que isso tem a ver com raiz? Bom, denominador, você sabe, né, é a parte de baixo de uma fração. Então, acontece em algumas situações você ter denominadores, como por exemplo aqui, raiz de 5. Raiz de 5, raiz quadrada de número primo, por exemplo, é um número irracional, é um número que você não consegue escrever como divisão de dois inteiros. Tá? Indo um pouco mais além, quando você tem uma fração em que no denominador há, por exemplo, uma raiz quadrada, cúbica, quarta, qualquer tipo de raiz, ou alguma operação envolvendo raízes, isso dificulta o seu trabalho, porque a gente sabe que quando você tem uma soma de frações, uma subtração, você precisa calcular o MMC. Uma das formas de a gente lidar com isso é calculando o MMC dos denominadores. E como eu vou calcular o MMC entre raiz de 5, quer dizer, um número irracional, e algum outro? Isso é inviável, é impossível. Então a gente faz o quê? A gente transforma o denominador dessa fração sem, no entanto, alterar o valor da fração. Ela tem que continuar valendo a mesma coisa. Tá, ok? Então, como que a gente pode racionalizar um denominador? Como esse, por exemplo, se você tem uma fração 3 sobre raiz de 5, ou 2 sobre raiz cúbica de 5 ao quadrado, por exemplo. Ou, indo mais longe, quando você tem alguma coisa do tipo 7 sobre raiz de 2 mais raiz de 3, uma operação entre números irracionais na forma de radicais, né, de raízes aqui no denominador. Como que eu posso eliminar esses números irracionais, essas raízes, mesmo que não sejam às vezes irracionais, mas estejam ali na forma de raiz, eu consigo, usando esse método, eliminar a raiz do denominador. Ok? Vamos lá, dependendo do formato, a gente pode recorrer a um procedimento ou outro, então eu vou aqui tentar explorar aquelas opções que nós temos para eliminar raízes dos denominadores. Uma primeira situação aqui, quando você tem uma constante C, tá? Então C é uma constante, sobre a raiz quadrada de um número. Né? Esse A a gente já sabe que tem que ser, se é raiz quadrada, ele tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Eu não estou colocando aqui essas restrições. Tá? O que nos interessa aqui é como lidar com essa situação. O que eu preciso fazer? Bom, quando você tem uma raiz quadrada de um número, como é que você pode eliminá-la pensando na multiplicação? E vale, né, recordar também o seguinte, quando você tem uma fração do tipo m sobre n, você deve se lembrar, e isso está nas nossas primeiras aulas, que quando você multiplica numerador e denominador por um mesmo valor, por um número p, por exemplo, você não altera o valor dessa fração. Exemplo, 2 sobre 3. Se você multiplicar tanto de cima como de baixo por 5, por exemplo, tá? Você está fazendo a multiplicação, na verdade, de 2 terços por 5 quintos. Né? E 5 quintos é 1. Multiplicar por 1 não muda nada. E se você faz 2 vezes 5, dá 10. Fazendo 3 vezes 5, dá 15. Ora, a fração 10 quinzeavos e a fração 2 terços, elas são equivalentes. Você dividir em 3 partes e considerar 2 é o mesmo que dividir em 15 e considerar 10. Tá? Então, multiplicando numerador e denominador por um mesmo valor, você não altera o valor da fração. E é esse recurso que a gente vai estar utilizando aqui, né? Um recurso lógico de multiplicar os dois termos por um mesmo valor. Agora, a questão é, eu tenho que multiplicar por um mesmo termo, por um mesmo valor, mas pensando que a multiplicação por esse valor vai fazer com que a raiz suma do denominador. Tá? E como você elimina pela multiplicação a raiz quadrada de A? Multiplicando por ela própria. Né? Então você vai multiplicar por raiz de A aqui e vai multiplicar, se você multiplicou embaixo por raiz de A, a parte de cima você também vai multiplicar por raiz de A. Então esse é o procedimento, vamos multiplicar pela fração raiz de A sobre raiz de A.
Um número sobre ele mesmo a gente sabe que é igual a 1. Tá? Ou você pode estar indicando, como preferir aqui, se quiser, né? Eu vou multiplicar aqui por raiz de A e aqui por raiz de A. Isso daí tanto faz a forma como você vai estar indicando. Ok? Bom, só apagar aqui. Vamos para um exemplo. Como resolver uma situação como essa daqui. Letra A. Eu tenho 5 sobre a raiz quadrada de 2. Tá? Então, eu vou multiplicar aqui por raiz de 2 em cima, por raiz de 2 embaixo. Bom, raiz de 2 que multiplica raiz de 2, essa é uma propriedade de raízes que nós vimos, vai dar raiz de 2 que multiplica 2, é 2 ao quadrado. Tá? Raiz quadrada de 2 ao quadrado, você corta a raiz com expoente, o resultado é 2. Tá? Por isso aí que a gente usa esse recurso. Né? Se é raiz quadrada de um número no denominador, multiplique pela raiz quadrada desse mesmo número. Ok? Bom, então nós vamos ter 5 que multiplica a raiz de 2 sobre raiz de 2 que multiplica a raiz de 2, vai dar 2. Pronto, acabou aqui. Ah, mas a raiz só saiu do denominador e foi para o numerador. Né? O que isso resolveu? Resolveu muito. Tá? Porque lidar com raízes no numerador é muito mais fácil. Se você vai somar depois aí numa expressão 5 raiz de 2 com mais 3 raiz de 2, fica 8 raiz de 2. É fácil de lidar. O problema é a raiz no denominador de uma fração. Tá, ok? Isso se aplica também, né, a cálculos algébricos, embora aqui no curso de fundamentos ainda não estudamos a parte de álgebra. Em alguns momentos eu lanço aí algumas propriedades, né? Mas você pode ter expressões também do tipo 2x sobre a raiz quadrada de y. Né? Vale da mesma forma. Por qual número que eu vou multiplicar? Eu vou estar indicando aqui, direto aqui, olha. Eu vou multiplicar pela raiz do y, tanto a parte de cima como a parte de baixo. Tá? Fazendo então essa multiplicação, em cima eu vou ter 2x raiz de y, e embaixo eu vou ter raiz de y, que multiplica a raiz de y, é a raiz de y ao quadrado, que é y. Então, finalizo aqui a primeira dica, aí, né? A primeira diretriz de como a gente vai lidar com a racionalização de denominadores. Vamos para o segundo caso. E agora, quando não é uma raiz, somente uma raiz quadrada, pode ser também aqui, né? Mas quando for quadrada a gente já viu como lidar. Mas eu tenho uma raiz de índice n de a elevado a m, uma raiz enésima de a no denominador. Como eu faço para eliminar? Quer dizer, por que número que eu tenho que multiplicar, por que valor eu tenho que multiplicar essa raiz para que ela seja eliminada? Vamos pensar numa situação, eu já vou começar aqui a colocar um exemplo, né, para a gente imaginar o que pode ser feito aqui, em que eu tenho lá 7 sobre a raiz quinta de 3 ao quadrado. Tá? Raiz quinta de 3 ao quadrado. Como que eu vou fazer com que essa raiz quinta de 3 ao quadrado suma daqui? Bom, se eu pegar a raiz quinta de 3 ao quadrado e multiplicar por ela própria, como a gente fez no caso anterior, tá aqui, o resultado disso, a gente já viu essa propriedade, multiplicação de raízes de mesmo índice, você escreve como uma única raiz de mesmo índice, tá? E vai fazer 3 ao quadrado que multiplica 3 ao quadrado, que é 3 à quarta. Então fica a raiz quinta de 3 à quarta. Não conseguimos o que nós queríamos aqui, que é eliminar a raiz. Por quê? 3 à quarta, né, não cancela, o 4 não vai cancelar com a raiz. O índice e o expoente do radicando da parte interna da raiz, eles têm que ser iguais, e não são. Tá? Então eu deveria ter feito o que aqui? A gente pode apagar, se eu tivesse colocado no lugar do 2 aqui, tivesse colocado 3, daria certo. Tá? Aqui. Por quê? 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 3 dá 3 à quinta. Agora sim, cancelo a raiz aqui, resultado é igual a 3. Perfeito. Tá? Então vamos generalizar isso daqui. Por que número que eu tenho que efetuar a multiplicação aqui? Pensando na parte de baixo.
eu tenho que multiplicar por uma raiz de mesmo índice, perceba aqui que o índice é 5, tá? A base do radicando tem que ser a mesma, é o A. Agora, o expoente é que muda, né? Eu tenho que pensar num expoente que, se somado com o inicial, né, com o 2 aqui, que seria somado com m aqui, vai resultar no índice, no n, né? Então, que número que é esse daí? Tá? Perceba que é só pegar a diferença de n e m. Tá certo? Olha, nesse nosso exemplo aqui, o n é 5, tá? O m é 2. E o resultado aqui, né, ou melhor, o expoente que nós tivemos que pegar aqui é igual a quanto? Né? É igual a n menos m, ou seja, 5 menos 2. É o que falta para esse daqui chegar ao índice 5, né, que é igual a 3. Ok? Então, aí vai acontecer o que? Aqui em cima você tem que repetir o mesmo termo. Tá aí, né? Então, resolvendo aqui esse que já está quase resolvido, né? Eu vou multiplicar pela raiz quinta de 3 elevado a 3. E aqui é a mesma coisa. Raiz quinta de 3 elevado a 3 também. Bom, e nós vimos já que essa parte de baixo vai resultar em 3. E a parte de cima é só indicar que a multiplicação. 7 que multiplica raiz quinta de 3 elevado a 3. Está aí, portanto. Tá? Uma situação algébrica que você pode ter, por exemplo, 2x sobre a raiz sétima de a elevado a 2. Vou mudar aqui, vou colocar diferente, de a elevado a 3. Ok? Bom, por qual valor que eu tenho que multiplicar? Você tem que pensar na raiz aí embaixo, já sabe que é a raiz de mesmo índice, então é a raiz sétima, a base do radicando tem que ser a mesma, tem que ser o a, e o expoente é a diferença entre 7 e 3, 7 menos 3, que é 4. Pronto, então raiz sétima de a elevado a 4. Aí você já sabe que aqui embaixo vai cancelar, né? Vai dar, essa parte aqui vai dar raiz sétima de a ao cubo vezes a quarta, que dá a sétima. Então, raiz sétima de a elevado a 7. Corta e corta com a raiz, o resultado é a. Né? Foi assim, foi por isso que a gente escolheu raiz sétima de a elevado a 4. Para que aqui desse a, eliminasse a raiz. Tá? Agora, em cima vai ficar 2x, que multiplica a raiz sétima de a elevado à quarta potência. Perfeito? Vamos a mais um caso. Agora você tem uma soma de raízes quadradas no denominador. E como lidar com essa situação? Como fazer com que essas duas raízes sumam daí? Nós vamos recorrer aqui a um produto notável, né? Se você já viu, nós ainda vamos trabalhar a parte algébrica aqui no nosso curso, mas quem se lembra, por exemplo, né, do produto notável x mais y multiplicado por x menos y, a gente chama de produto da soma pela diferença de dois termos. São os mesmos dois termos x e y, ora somando, ora subtraindo, tá? E multiplicando essa soma pela subtração. O resultado disso, inclusive eu vou mostrar aqui, se você multiplica x por x, dá x ao quadrado. Você multiplicando x por menos y, dá menos x vezes y. Y por x dá mais xy. E y multiplicado por menos y dá menos y ao quadrado. Olha o que acontece aqui, ó. Menos xy mais xy cancela. O resultado disso é x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o que isso tem a ver com a expressão que está ao lado ali, raiz de a mais raiz de b? Se eu multiplicar a raiz de a mais raiz de b, multiplicar por raiz de a menos raiz de b, o que vai acontecer aqui? Vamos pegar o resultado final. O que aconteceu com
o x e o y aqui? O resultado vai ser raiz de a ao quadrado, tá, menos a raiz de b ao quadrado. Estou aplicando esse resultado aqui. Tá? É como se eu estivesse fazendo o quê? No lugar do x eu tenho raiz quadrada de a, no lugar do y eu tenho raiz quadrada de b. É o que eu tenho aqui na regra. Tá? Eu vou multiplicar por quanto? Por raiz de a menos raiz de b. Tá? X menos y. O resultado qual é? O x, quem é o x aqui? No nosso caso é a raiz de a. Né? Então o x, raiz de a ao quadrado, menos o y, que é o raiz de b, ao quadrado também. Só que raiz quadrada ao quadrado a gente sabe, né, que é igual ao próprio radicando. Raiz de a ao quadrado é a, né? E raiz de b ao quadrado é b. Então pronto, eu consigo eliminar, eu consegui aqui, nesse passo, eliminar as raízes. Portanto, a minha escolha aqui, né, vai ser justamente por uma soma de raízes, no denominador aqui, em que vou ter a primeira, né, a soma não, subtração, porque a soma está aqui. Né? Então, a subtração de raiz, raiz de a menos raiz de b. Só que aí você tem que fazer o mesmo aqui em cima, lembrando sempre. Ok? Vamos para alguns exemplos, para dois exemplos aqui. Tá? O primeiro você tem 3 sobre raiz de 2 mais raiz de 5. Então, como lidar com essa situação? Vou multiplicar por quanto aqui? Né? Vou multiplicar por raiz de 2 menos raiz de 5. Só que aí em cima também tem que ser raiz de 2 menos raiz de 5. Ok? Bom, produto da soma pela diferença de dos mesmos dois termos, nós já sabemos que vai dar a raiz de 2 ao quadrado menos a raiz do 5 ao quadrado. E na parte de cima, 3 que multiplica, podemos deixar parênteses aqui por enquanto, 3 que multiplica a raiz de 2 menos raiz de 5. Ok? Bom, continuando aqui, nós vamos ter, se você quiser aqui distribuir, ou deixa nessa forma fatorada, você pode distribuir. Vai ficar 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 5. Bom, e na parte de baixo, raiz de 2 ao quadrado é 2, raiz de 5 ao quadrado é 5. 2 menos 5 é menos 3, então nós teremos 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 5 sobre menos 3. Tá? Como aqui em cima é mais e eu tenho menos embaixo, se você quiser colocar o sinal de menos na frente do traço de fração, porque mais com menos na divisão é menos, você vai ter aqui menos 3 raiz de 2 menos 3 raiz de 5 sobre 3. Ok? Está aí, portanto. Mais um exemplo aqui, eu tenho raiz de x sobre raiz de x menos raiz de y. Aquela raiz lá de cima, você não se preocupa com ela. Né? Não é nela que a gente tem que focar a nossa atenção, mas sim quando a raiz aparece no denominador. Tá? Então, se eu tenho aqui raiz de x menos raiz de y, o que eu vou fazer? Porque a regra lá era com mais, agora tem um menos aqui. Bom, nós vimos que é só trocar o sinal, considerar os mesmos dois termos, tá? Raiz de x, só que agora mais raiz de y. Está aí. Também é o produto da soma pela diferença, ou melhor, da diferença pela soma. Quando se trata de produto, de multiplicação, tanto faz a ordem. Aí eu tenho que considerar aqui raiz de x mais raiz de y na parte de cima também. Ok? Bom, o resultado disso daqui, né, a gente já sabe aqui que na parte de baixo vai dar a raiz, você pode até colocar direto, tá? Mas você já sabe que vai dar a raiz de x ao quadrado menos a raiz do y ao quadrado. Tá? Que vai cancelar e cancelar. Por fim, na parte de baixo, nós já podemos aqui adiantar que vai ser x menos y. Ok? Bom, e na parte de cima eu já tinha a raiz de x, agora aparece raiz de x mais
raiz de y. Tá? Distribuindo aqui, é interessante fazer essa distributiva, você vai ter a raiz de x ao quadrado, aqui na parte de cima. Tá? Mais o que? Raiz de x, que multiplica a raiz de y, a raiz é o mesmo índice, então raiz de xy. Tá ok? Bom, raiz de x ao quadrado é x. X mais raiz de xy, que vai dar sobre tudo isso sobre x menos y. Ok? Então está aí. Bom, aí a gente pode reformular aqui essa regra que nós acabamos vendo, ao invés de colocar uma quarta regra aqui, tá? Quando você tem c sobre raiz de a mais raiz de b, né? Ou menos, mais ou menos, tá? Você vai usar o que aqui? Raiz de a menos ou mais, inverte. Quando a primeira é mais, a segunda é menos. Quando a primeira é menos, a segunda é mais. Então aqui fica menos ou mais. Ok? Bom, vamos para dois exercícios aqui de questões da FUVEST. Primeiro está aqui o valor da expressão 2 menos raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 1 vai ser quanto? É o caso que a gente acabou de ver, né? Você tem aqui 2 menos a raiz de 2 no numerador, e aí você não precisa se preocupar por enquanto com ele. Agora aqui sim, raiz de 2 menos 1. Tá? Ah, mas a segunda não é raiz. Não tem problema. É um número que você pode escrever o 1 como raiz de 1 se você quiser. Tá? Mas lógico que não há necessidade. Eu vou multiplicar por quanto? Bom, vou multiplicar por raiz de 2 mais 1. Tá aí. Se aqui a diferença, ali é a soma. Tá? E aqui é a mesma coisa, raiz de 2 mais 1. Ok? Bom, aí nós vamos ter como resultado aqui na parte de baixo, tá? Raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado também. E na parte de cima, não há parênteses aqui porque tem o traço de fração, mas é como se tivesse, se eu estivesse utilizando parênteses aqui. Você já pode fazer a distributiva. Vai dar 2 raiz de 2, depois 2 que multiplica 1 dá 2, menos raiz de 2 por mais raiz de 2, menos com mais dá menos, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. E depois menos raiz de 2 que multiplica 1 é menos raiz de 2. Tá certo? Bom, vamos ver, continuando aqui. Na parte de baixo, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado é 2. Então vai ficar 2 menos 1. Tá? Aqui eu tenho raiz de 2 menos 1 raiz de 2. Então isso vai dar 1 raiz de 2. Da raiz de 2 simplesmente. Mais 2. Tá? Só que aqui, menos raiz de 2 ao quadrado é menos 2. Então você corta e corta, resultado vai ser raiz de 2, só um minutinho que falhou aqui, o resultado vai ser raiz de 2 sobre 1, que é simplesmente raiz de 2. Portanto, aqui, alternativa A. Vamos a mais uma questão aqui, também da FUVEST. 2 sobre 5 raiz de 3 menos 2 sobre raiz cúbica de 2. Eu vou fazer aqui só por uma questão de organização, já que a ideia é explicar o processo. Eu vou desmembrar essas duas expressões, depois nós unimos. Tá? Por exemplo, aqui, 2 sobre raiz de 5 menos raiz de 3, a gente já sabe aqui que tem que multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 3, né, para poder eliminar as raízes aqui, e aí tem que ser o mesmo valor ali em cima. Tá certo? Bom, em cima vai ficar 2 que multiplica a raiz de 5, a gente vai distribuir aqui, né, mais 2 que multiplica a raiz de 3. Nem sei se essa distributiva vai ser necessária e útil aqui, mas a gente deixa assim. E embaixo vai ser o quê? A gente já pode colocar direto, 5 menos 3, né? Raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado, tá? Que vai dar 2. Então, aqui vai ficar... bom, olha aqui, eu vou até reverter aqui essa distributiva
tá? Ela não foi nem um pouco útil aqui, pelo contrário, ela atrapalhou, né? Eu vou deixar como 2 que multiplica raiz de 5 mais a raiz de 3, ok? E aqui embaixo vai dar 2, tá? Então 2 que multiplica a raiz de 5 mais a raiz de 3 sobre 2, eu cancelo 2 com 2. Resultado aqui vai ser raiz de 5 mais raiz de 3, ok? Lembrando que essa é só essa primeira parte aqui, ok? Agora vamos trabalhar a outra expressão. Trabalhei a primeira, vamos trabalhar a segunda, que é mais tranquila, né? É só um termo ali embaixo, a raiz cúbica de 2 é 2 elevado a 1, né? Lembre-se, foi o nosso segundo caso, que eu vou multiplicar por uma raiz cúbica também, só que o 2 tem que estar elevado a 2. O expoente, né, tem que ser o quê? A diferença entre o índice 3 e o expoente original aqui, 1. 3 menos 1 que dá 2. Tá? E em cima, portanto, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Bom, na parte de baixo a gente já sabe que vai eliminar a raiz, vai dar 2, né? Vai dar raiz cúbica de 2 ao cubo, portanto 2. E na parte de cima, 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu cancelo 2 com 2 aqui, portanto o resultado vai ser raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4. Tá? Bom, a expressão diz aqui que eu vou pegar o primeiro, né, essa primeira parte aqui, e vou subtrair a segunda. Tá? Então a resposta vai ser raiz de 5 mais, isso daqui é a resposta, mais a raiz de 3 menos a raiz cúbica de 4. Portanto, a alternativa D, ok? Bom, é isso aí, com isso a gente fecha essa parte de raízes. Não que elas não reapareçam, não que elas não surjam novamente aí nos outros assuntos que serão tratados aqui nessa playlist de fundamentos. Ela vai aparecer, por isso que nós estamos estudando logicamente. E sempre que aparecer, você pode voltar aqui para a aula para relembrar qual é o procedimento. É isso aí, até a próxima aula.